Hoje a gente vai conversar sobre ansiedade, medo, depressão, dependência emocional. Tudo isso eu quero tentar ajudar a eliminar da vida de vocês de uma vez por todas e conversar sobre tudo. Vou até falar um pouco sobre relacionamento. Então, vou falar um pouco de tudo, vou contar um pouco da minha vida também no meio e depois eu acabo falando sobre o resto, tá bom? Eu achei legal trazer esse vídeo porque quase ninguém tá bem, né? Com as coisas que estão acontecendo, a gente fica com esse lado emocional abalado um pouco, porque a gente não sabe como que vai acabar essa pandemia doida. Tem pessoas preocupadas em relação a perder o emprego ou até um desgaste físico, e é normal, tá tudo bem, porque tá todo mundo sofrendo esse desgaste físico. Até eu, no começo desse ano, queria descansar o tempo todo. E tá tudo bem, a gente precisa de um descanso, né, de vez em quando. Enquanto vocês estão escutando esse vídeo, seja lá o que vocês estiverem fazendo, eu quero que vocês pensem. Vocês acreditam na felicidade? Não só na felicidade, mas na luz e na fé que a gente tem para mudar esses pensamentos? Porque eu acho que se você está assistindo esse vídeo, é porque você ainda tem fé. Gente, eu não sou da área da psicologia, sou da área do direito, mas eu gosto de estudar o comportamento humano. E eu tava pensando, a gente vê os filmes, os comerciais, e eu acho que a gente se baseia muito nisso, que a gente quer ser feliz o tempo todo, a gente quer ver tudo igual aos filmes. Acaba influenciando e a gente pensa que o tempo todo a gente tem que ter uma vida feliz. Eu queria que a minha família fosse feliz pra sempre, que não tivesse nenhuma briga. Mas a gente sabe que é uma ilusão, porque uma hora ou outra sempre vai acontecer isso. Às vezes você tá com um humor bom, outra pessoa não tá. E é por isso que a gente fica procurando coisas motivacionais, né? E a motivação, ela vem do quê? Ela vem da dor, do sofrimento. E também a gente tem outra mania de se motivar com a história de todo mundo, menos com a nossa. Se você já teve depressão muito forte, se você já pensou em tirar sua própria vida, pensa nas coisas que você enfrentou pra estar aqui até hoje. Todos os pensamentos ruins. Foi difícil? Foi, mas hoje você tá aqui e você tem a capacidade de conseguir o que você quiser. Pensa também no tanto de criatividade que a gente tem e vamos tentar transformar todos esses pensamentos negativos em coisas só positivas. Eu sei que quem tá cumprindo o isolamento direitinho, a gente fica mesmo um pouco triste, até porque a gente tá afastado das pessoas. Eu, por exemplo, eu tô longe da minha família faz tempo assim, né? Vi no ano novo, só que depois disso não vi mais. E aí quando eu tenho esses pensamentos, eu pego, ligo, a gente tem hoje em dia o WhatsApp, chamada de vídeo, faço chamada de vídeo com a minha família, porque a gente precisa interagir, a gente tem essa necessidade, né, de conversar o tempo todo, e isso acaba sendo bom, então tenta aproveitar essa parte. Tem o YouTube para você colocar suas ideias, se você gosta disso, fazer pintura, artesanato, ou alguma coisa do tipo, desenhar para passar o tempo, ou só descansar, ler um livro. E com certeza a maioria das pessoas tem momentos ruins durante a pandemia. E o que eu fazia quando eu sentia isso? Ano passado, o que eu fiz que me ajudou bastante nas férias para não ficar com tanta coisa na cabeça, para não ficar doida. Como eu já estou no último ano da faculdade, eu peguei para adiantar meu TCC. Na minha faculdade a gente só apresenta nesse ano e só faz também nesse ano, né? No primeiro e no segundo semestre. Então eu passei meu tempo fazendo isso. É bom que se distrai. Uma dica que eu acho legal é música de motivação internacional. Vê a legenda se você não sabe a tradução. Uma coisa é certa, é normal ficar assim, só que não é normal querer ficar assim pra sempre, com esses pensamentos ruins, todas essas coisas. Então vou contar um pouquinho pra vocês do que eu fazia. Eu vou falar do poder da atração. Tudo que você pensa, você atrai pra sua vida e você realiza. Essa questão da capacidade. Tudo começou quando eu tinha, acho que uns 14 anos. Eu queria muito conhecer os Estados Unidos, e aí eu escrevia no meu cantinho de estudos. Eu lembro que eu fiz um mural, eu desenhei a bandeira dos Estados Unidos e pintei. E eu coloquei lá destino. Eu nem sabia se ia dar certo, mas
Eu colocava lá e eu pensava muito nisso. E aí em 2016 eu fui pela primeira vez. Só que eu não sabia falar inglês ainda. E aí isso foi um motivo, como sempre, né? As pessoas gostam de criticar a gente. Isso foi um motivo de deboche. E a minha segunda meta foi aprender inglês. Primeiro porque eu já tava gostando. Porque desde quando eu tinha 14 anos que eu coloquei que eu queria isso, eu gostava. E aí eu pensava, essas pessoas que falam vários idiomas, elas têm alguma coisa de diferente da gente, da capacidade? Não, elas não têm nenhuma coisa diferente. Então, se elas conseguiram, todo mundo tem essa mesma capacidade. E aí eu fui pensando assim, e eu ignorava mesmo. Quanto mais falavam, mais me motivavam. Não era isso, eu não levava muito a sério, não, as críticas. Aí eu colocava post-it com frase de motivação. Aí eu pesquisava no Google, frases de motivação, Instagram, que tem umas legais lá. Aí o que me interessava, colocava lá no meu mural. E aí fui fazendo isso. Tanto é que pra eu voltar pros Estados Unidos, eu tinha uma aposta com meu tio que eu tinha que falar inglês bem pra eu poder voltar pra lá, principalmente pra passar na imigração sozinha e porque a gente queria fazer isso. Depois de deu certo, e aí eu pude voltar pros Estados Unidos e foi muito bom, porque é ótimo, né, quando a gente faz alguma coisa que as pessoas duvidam da nossa capacidade. Minha outra meta quando eu entrei na faculdade de Direito era passar em algum concurso público. E nisso eu fiz 2. Os 2 eu tirei a pontuação mínima, mas mesmo você tirando a mínima, você não é convocado, você tem que tirar uma nota muito boa, bem alta. Desde esse tempo, sempre que eu ia para os Estados Unidos e ia nas lojas de decoração, eu sempre comprava coisinha besta, assim, por exemplo, porta-retrato. Aí eu falava, isso eu vou guardar pro meu apartamento porque eu quero me mudar. Eu queria me mudar faz tempo, ó, pra vocês terem uma ideia, desde os 16 anos. Porque eu não me sentia muito bem, assim, no ambiente. Todo mundo quer ter um lugar, né, diferente. Não que eu não era feliz lá, eu era, só que eu tinha alguns momentos tristes e eu não conseguia ser eu mesma. Agora tudo mudou, sou bem mais feliz. E não sei explicar pra vocês muito essa parte. Hoje em dia eu paro e, gente, é como se fosse um sonho. Como se eu tivesse acordado um sonho, uma coisa que durou um pouquinho, tipo 5 minutos. No passado durou tanto tempo e agora é como se essa dor tivesse sido apagada, sabe? E uma palavra que define o meu agora é liberdade, paz e ser eu mesma. Eu tive essa oportunidade e eu pensei, bom, já que eu tô com dinheiro, já tava juntando faz tempo, por que não se mudar já no mesmo ano? Aí deu tudo certo o planejamento, demorou um pouquinho, uns 11 meses, e aí eu fui no final do ano de 2019 e eu colocava no mural a mesma coisa, gente, a foto do lugar que eu queria. É lógico que eu não consegui o mesmo lugar, mas só pra vocês terem, pra vocês pensarem, por exemplo, foto de algum apartamento, alguma coisa que vocês querem. Eu fiz 2 concursos. Gente, o primeiro não, né? O primeiro daqui, eu nesse lugar, foi o 4º e o 5º. A 5ª vez que eu fiz, foi a última. O 4º eu passei, só que eu tinha tirado uma nota que eu falei, eu acho que eu tirei nota mínima, acho que eles não vão me chamar. E aí meu nome foi pra classificação, não a provisória. Aí o último eu fiz, passei em 11º lugar. Esse dia eu saí correndo pela casa, mostrando foto, né, pra minha família, pelo WhatsApp. Tinha acabado de começar a pandemia, e aí saí correndo igual uma doida. Então uma dica que eu dou é pegar todos esses pensamentos ruins, transformar tudo em coisa positiva. Você tem criatividade, sei lá, pra fazer alguma coisa, pra desenhar, pra jogar algum jogo que você goste, ou até assistir, pelo menos pra tirar essas coisas ruins da sua cabeça, melhor do que ficar só pensando na vida e triste. Lembram que eu não sabia falar inglês quando eu fui? Que debocharam de mim e depois eu aprendi? Então todo mundo pode também. A gente dá conselhos pra essas coisas, quem tá triste, sabe?
E eu achei legal trazer essa parte pra vocês sobre dependência emocional. E eu ajudei uma menina, e eu espero ajudar quem tá com esse mesmo problema também. E ela deixou eu contar aqui, trazer pra vocês, não ela, mas o caso dela. É que ela achava que ela não ia ser feliz se ela não tivesse alguém na vida dela. E aí, se vocês pararem pra pensar, a consequência, a causa, na verdade, é a mesma, não a mesma, mas parecida com aquela que eu falei pra vocês. Eu parei pra pensar, de onde que vem isso? Se vocês pararem pra ver também, e é verdade, na infância, por exemplo, as meninas começam brincando de casinha. E aí tem cuidar da casa. Depois disso, as bonecas que brincar como se fosse filho. Isso começa a refletir no futuro para algumas pessoas. Tô falando no caso dela. Não tô falando pra todas não, tá? Peraí, gente, antes que vocês me xinguem aí. Eu também brinquei de tudo isso. Só que no futuro isso não refletiu. E tem alguns casos, por exemplo, eu já vi na minha família uma mulher que pensava que ela não ia ser feliz se ela não tivesse um filho. Se a gente for ver a causa, pode ser que venha na infância, por exemplo, disso. Tô falando de todo mundo que já brincou de casinha de boneca que vai acontecer isso, tá? Quero que vocês entendam a causa dessa dependência emocional. Depois das bonecas, o que vocês acham que vem? Depois tem os filmes de princesa, aí tem o príncipe encantado, e aí é que tá. E aí é que elas pensam que, conforme o tempo vai passando, afinal só feliz, elas pensam que elas não vão ser felizes se ela não tiver alguém com elas. E quando elas acabam sofrendo por isso, elas se frustram e elas não aceitam isso. No pensamento delas, os relacionamentos têm que ser felizes o tempo todo. O caso dela foi esse. Essa menina contou que ela tinha um relacionamento, e aí eu perguntei como era. Quando ela contou, eu falei, não, isso não é um relacionamento, porque um relacionamento, a pessoa te assume, não procura só na hora que ela quer. Então, em momento algum eu tô criticando, tá? Mas eu falei pra ela, eu tô aqui pra falar a verdade, pra ser sincera e pra que você possa se levantar e se livrar dessa dependência emocional. Quando eu falei isso pra ela, ela falou, não, mas eu acho que ele tem medo de se apaixonar, é por isso que isso não aconteceu ainda. Aí depois eu expliquei pra ela, falei, ó, se você continuar desse jeito, se você não tá feliz, porque de uma certa forma, né, isso tá causando uma tristeza na pessoa, e quanto mais tempo ela ficar nisso, é pior. E quanto mais você ficar assim, por exemplo, igual ela, mais a vida vai te dar pancada, porque você só tá se frustrando. E por que que a vida dá pancada? Para que a gente possa evoluir mais. Evoluir, aprender a ser forte e saber que sempre vai ter algum momento. Não quero que vocês pensem, eu falando isso, né? Pensem que o amor não existe, tá? Eu acredito que existe, eu acho lindo, mas com reciprocidade. E na hora certa também, aprender a esperar a hora certa. E a dica que eu dei pra ela é, procura se fortalecer nesse tempo. Não vai ser fácil, mas tenta se distrair com as coisas que você gosta, que alguma coisa nova vai chegar pra você. Tem gente que fala assim, ai, tá tudo parado. Quanto mais você fala que tá parado, mais vai ficar. E é verdade. Eu conheço várias pessoas que falam sempre que tá tudo na vida parado. E essa pessoa nunca vai pra frente. Quero torcer a orelha de vocês pra vocês pararem de falar. Quem fala isso? Então a gente vai pegar todos esses pensamentos ruins, transformar só em coisas positivas. A coisa principal que eu tenho pra fechar esse vídeo é descanse. É estranho, né, eu tá falando descanse, mas é verdade, porque tá todo mundo com esse desgaste. Por exemplo, se você não tá conseguindo fazer alguma coisa do seu trabalho, para um pouco, descansa, assiste alguma série, algum filme. Aí quando você se sentir melhor, você faz o resto. E eu falo isso porque a sociedade impõe pra gente que a gente tem que ser produtiva todo o tempo, mas não é bem assim, porque senão a gente vai enlouquecer. E tá tudo bem descansar. Agora eu vou indo e eu quero que vocês se lembrem de uma coisa, que a dor, ela é temporária.